programa Academia Nossa Casa Planeta tem a grata satisfação de receber Silmara Luz. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós ficamos muito agradecidos. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Para mim é muito, muito bom estar aqui. A Silmara Luz, ela é terapeuta e escreveu um livro que é muito importante sempre, mas nos tempos atuais mais ainda, que trata sobre as crianças neurodivergentes numa abordagem das mães, porque existem tratados, estudos sobre as crianças com necessidades especiais, mas esse foco das reações das mães, das vivências da mãe de uma criança atípica, né? Esse é um termo usado. Sim. É muito importante uma obra como a sua, que vai trazendo um pouco dessa conversa para que as pessoas entendam melhor isso, né? Sim. Então, você nasceu em São Paulo? São Paulo capital. São Paulo capital. Sim. E você tem quantos filhos? Eu tenho um filho autista. Um filho autista. E aí, então, como é que foi essa percepção? Porque o autismo se manifesta em vários momentos, não Sim. sempre da mesma forma. Exatamente. Então, eu costumo dizer no livro, é uma coisa que eu sempre falo, eu e a Jaqueline, que é a outra autora, que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho. Eu tive depressão pós-parto e eu sou terapeuta de mães por conta disso. E ali eu não percebia sinais nele. E aí, quando eu comecei a cuidar do meu emocional, que eu comecei a olhar para ele e perceber sinais. Até então, eu cuidava dele, queria ser uma mãe boa, dedicada, mas não percebia esses sinais nele. Existe até, às vezes, uma certa... as mães e os pais, às vezes, uma resistência em perceber os sinais que já vão ali se apresentando. Sim, né? Exatamente. Eu tive resistência. Uma resistência, né? Olha, não, isso eu estou percebendo, mas não é isso. Sim, ele teve um desenvolvimento normal, só que ele demorou muito a falar. Só que ele também é uma criança da pandemia. Então, a pandemia começou, ele tinha 5 meses. E ele também perdeu o avô durante a pandemia. Então, tinha-se ali entre os médicos... Exato, tipo, é autista ou é emocional? Ou é porque ficou isolado em casa? Então, foi bem difícil nesse sentido o diagnóstico. Mas ele começou... Hoje, olhando para trás, vendo vídeos dele, ele me começou a apresentar sinais desde os 7 meses. Essa percepção, olhando para trás, é interessante refazer, né? Hoje, olhando para trás, com 7 meses, ele começou a apresentar sinais. Mas eu percebi com 1 ano e meio. O diagnóstico é TEA, né? Transtorno TEA, do espectro autista. Do espectro autista, exatamente. Existe alguma graduação? Existe algum dimensionamento, grau de autismo? Sim, como é que é? Existem, né? Existem o grau 3 geralmente é o mais severo. O 2, geralmente, ele apresenta uma deficiência intelectual junto, mas não é uma regra, que é espectro, né? E não é fixo também. Não é fixo, exatamente. Muda conforme o desenvolvimento da criança. E o grau 1, geralmente, é o mais leve, mas pode andar. Ele pode ser 1 hoje, depois 2, depois 3. E na vida também, né? Na vida de todo mundo, os comportamentos, em um tempo o comportamento é de um jeito, o outro de outro, depende muito da vivência, né? Das oportunidades que se tenha, né? Sim, é verdade. E para chegar porque é um desafio, né? Aceitar que o seu filho tem uma necessidade especial. E depois difícil. Partir para um novo desafio, que é de escrever. Bom, como é que foi essa parte da... Eu senti essa necessidade porque eu tive esse desafio um pouco antes de descobrir que ele era autista. Eu tive esse desafio com a depressão pós-parto depois que eu perdi do meu pai. Então, já comecei a cuidar de mães ali. Depois que eu descobri que ele era autista, eu percebi que quanto mais eu cuidava de mim, quanto mais eu tentava ficar calma com a situação, quanto mais eu tentava aceitar... E aí eu procurava melhores profissionais para ele, melhor ele se desenvolvia. Então, de quando eu recebi o laudo dele... para quando eu aceitei mesmo, muito nítido o avanço dele. E vem sendo, né? Graças a Deus. Então, e aí, quando eu comecei a levá-lo à terapia, que eu comecei a olhar outras mães e ver outros casos, eu falava assim, não, realmente, quando a mãe tá bem, o filho melhora. Só que ninguém olha pra mãe. Nem mãe típica e atípica, muito menos ainda. A mulher, de toda forma, nesses nossos tempos, já é muito requisitada. Exato. E ainda com exigências
a mais, né? Porque além de ser mãe, ela tem que ter o olhar mais focado para as necessidades do filho. Sim, e né? é muita frustração junto, né? A frustração do filho ter uma necessidade especial, é a frustração de não conseguir mais trabalhar. E a cobrança, a cobrança de algum resultado que não necessariamente virá, é um resultado. Porque está buscando um resultado que depende do desenvolvimento de várias segmentos. E aí, o livro ele foi escrito na terapia, na sala de espera da terapia, tanto de minha parte quanto da Jaqueline. E é um livro muito bonito porque ele, inclusive, ele tem uma cor, né? Como é que é aquela cor? Azul turquesa, exatamente. O azul turquesa. O que o azul turquesa representa nesse contexto? O azul turquesa, ele é a cor do autismo, porque a maior parte dos autistas são meninos. Então, foi a cor que foi escolhida para o autismo. A maior existem muitas meninas também, mas a maior parte são meninos. Então, por isso, essa cor foi escolhida, azul turquesa. E daí, a gente decidiu juntar os dois. O lance da maternidade e o azul turquesa. E até mesmo o nosso símbolo, né? Que é um coração com um lacinho. Que é o coração da mãe unido ao lacinho do autismo. Muito interessante. Nós nos conhecemos, eu dou aula de taekwondo adaptado para crianças com diagnósticos não definidos. Então, mas conheci o seu livro e é muito interessante essa vivência da mãe colocando o seu posicionamento. Sim. Já existem muitos estudos sobre a criança neurodivergente, mas é importantíssimo essa pauta em que você coloca as dificuldades e as vitórias alcançadas. Sim. Nesse tempo, nós vamos fazer uma pequena pausa. Você vai ser homenageada com um troféu nosso, que representa essa sua trajetória inicial ainda, mas que já de muitos frutos. E fica aqui o convite para falar mais vezes sobre esse assunto. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigada eu.